Oi, tudo bem? Você muito provavelmente já participou, está participando ou no futuro ainda participará de alguma entrevista de emprego. E muito mais do que simplesmente uma interação profissional, essa conversa pode ser um passo já em direção a um futuro pessoal e profissional melhor para você. Por isso é muito importante cuidar com muita atenção e muita dedicação a cada oportunidade de conversa como essa que você tiver. E uma coisa que pode ajudar muito é você entender melhor o que é que o entrevistador está buscando. E você pode se perguntar, puxa, mas existem diferentes tipos de segmento no mercado, diferentes tipos de empresa e diferentes também funções. É muito difícil ter alguns aspectos em comuns entre todas as entrevistas que podem ser realizadas. E realmente, cada entrevista é uma entrevista diferente, mas existem alguns pontos que normalmente os entrevistadores tendem a prestar atenção numa interação como essa. E que se você tiver em mente, você pode aumentar suas chances de ter sucesso. Dentro desse vídeo aqui eu vou compartilhar já uma primeira pergunta que normalmente o entrevistador se faz e ao longo de próximos vídeos vou compartilhar outras duas para evitar que esse vídeo aqui fique muito extenso. E acho que é muito importante destacar que tudo que eu compartilhar nesse vídeo aqui reflete uma opinião pessoal minha. Outros profissionais no mercado, inclusive outros recrutadores, podem eventualmente também ter uma percepção diferente. Eu espero que essas dicas você acredite que façam sentido e que possam te ajudar e que espero que elas contribuam positivamente então para você em próximas conversas profissionais que você vier a ter. Vamos lá! Uma reflexão que eu acho interessante de compartilhar é sobre o que é um vínculo empregatício. Sob uma ótica do profissional, ele pode olhar um emprego como sendo simplesmente um trabalho. E a empresa, ou o entrevistador, pode olhar ali para o candidato como pensando assim, é simplesmente um potencial funcionário. Mas, na verdade, esse vínculo pode ser enxergado como uma relação. E é interessante para as duas partes que essa relação seja o mais feliz, o mais saudável e duradoura o possível. Sob uma ótica da empresa, em outras palavras, basicamente quando ela está num processo seletivo, ela está buscando alguém que ela enxerga que ela pode ter uma relação boa. Uma analogia que eu acho interessante fazer é de investimento. Para a empresa, uma decisão de contratação é como se fosse um investimento. Ela tende a enxergar um risco associado a contratar um candidato e ela tende a enxergar também um potencial retorno. Quanto menor for o risco que ela perceber na decisão de contratar uma pessoa e maior for o retorno que ela acreditar que ela pode ter com essa mesma pessoa, ao longo do tempo, mais atrativo esse investimento parece ser. E a ideia como candidato, que é bacana você ter em mente, é tentar construir no entrevistador e na empresa essa percepção de que você é uma pessoa que pode trazer ali um grande retorno no longo prazo. E derivando disso, o que um candidato ideal tenderia a ter, sob uma ótica do entrevistador? Tenderia a ser, primeiro, uma pessoa com capacidade de realizar o trabalho para o qual está sendo recrutado com excelência. E quando digo capacidade, isso se reflete em conhecimentos, habilidades e atitudes. O segundo ponto é que seja uma pessoa que tenha também a capacidade de, ao longo do tempo, assumir mais responsabilidades e aumentar a sua contribuição para a empresa. E um terceiro ponto é que seja uma pessoa que tenha uma alta probabilidade de continuar na empresa por um período prolongado. Como uma consequência disso, quais são 3 perguntas então que o entrevistador tende a se fazer sobre o perfil de um candidato? Primeira, o quanto eu enxergo que essa pessoa está preparada hoje para fazer o papel para o qual a gente está recrutando? Segundo, o quanto que eu enxergo que essa pessoa tem potencial de crescer e assumir mais responsabilidades e aumentar a contribuição dela para o nosso time, para a nossa empresa. E terceiro, por quanto tempo eu acredito que essa pessoa tenderia a ficar com a gente. Então essas são 3 perguntas que comumente os entrevistadores eles tendem a se fazer ao longo de um processo seletivo e que é bacana que você tenha em mente. Agora, o como exatamente você pode melhor aproveitar o conhecimento sobre esses 3 pontos que os entrevistadores vão prestar atenção a seu favor, é a próxima discussão. Nesse vídeo aqui eu vou focar na primeira pergunta, e depois em vídeos posteriores eu entro em mais detalhes sobre as outras 2. De que forma que um entrevistador pode tentar compreender o quanto que uma pessoa está preparada para fazer o papel para o qual ele está recrutando? Em linhas gerais, o entrevistador, seja ele um recrutador, o gestor para quem essa pessoa que for contratada vai reportar, ou qualquer outra pessoa da empresa que esteja envolvida nesse processo de recrutamento, tende a já ter alguma ideia sobre qual que é o trabalho que vai ser realizado. E quando a gente fala de tende a ter uma ideia de qual é o trabalho que vai ser realizado, pense que todo trabalho ele pode ser quebrado, ou em outras palavras, descrito,
em diferentes dimensões. Vou dar aqui alguns exemplos. Todo trabalho pode ser descrito em termos dos tipos de responsabilidade que ele vai envolver, como, por exemplo, gestão de pessoas, gestão de um orçamento, gestão de riscos, gestão de relação com clientes ou com parceiros, entre outros. Uma segunda dimensão são os tipos de atividades que um papel pode envolver. Então vamos pensar na responsabilidade de gestão de pessoas. Quais são os tipos de atividades que podem derivar disso? Você realizar reuniões, por exemplo, quinzenais ou mensais com cada uma das pessoas que reportarem para você, para alinhar como o desempenho delas está indo. Ou você também fazer reuniões diárias com o seu time, por exemplo, para alinhar quais vão ser as atividades a serem realizadas no dia. E fazer um outro ponto também, uma outra reunião ao final do dia para discutir quais foram os resultados obtidos. Esses são alguns exemplos, então, de atividades. Uma terceira dimensão, tipos de conhecimentos que a pessoa precisa ter. Às vezes, para uma posição, é interessante que você tenha conhecimento sobre algum segmento do mercado, algum tipo de tema em específico. Por exemplo, conhecer sobre marketing, sobre estratégia, inovação, entre outros. Uma quarta dimensão são os tipos de técnicas que uma pessoa precisa ter. Por exemplo, pode ser o conhecimento sobre técnicas mais avançadas e complexas de análise de dados quantitativos. Ou pode ser a habilidade para fazer uma determinada atividade mais específica. Uma quinta dimensão são os tipos de ferramentas que é importante que uma pessoa conheça. Por exemplo, se uma pessoa vai trabalhar em uma posição que envolve muita análise de dados, pode ser que seja interessante que ela tenha domínio de ferramentas como Excel, Power BI ou algum outro tipo de ferramenta. Uma outra dimensão é a questão dos idiomas. Por exemplo, se é uma posição que está sendo recrutada para atuar com o escopo aqui no Brasil mesmo, e que interage apenas com outras pessoas no Brasil, muito provavelmente essa é uma posição que vai envolver apenas o uso do português. Mas pode ser que seja interessante para uma posição que a pessoa tenha domínio do inglês, do espanhol ou algum outro idioma. Então todo o trabalho pode ser descrito nessas diferentes dimensões, entre talvez algumas outras também. E qual que é a ideia sob a ótica do entrevistador? Ele vai conversar contigo e tentar entender, a partir das experiências que você compartilhar com ele, dos episódios que você já vivenciou, das responsabilidades que você já teve, das atividades que você já fez, o quanto que a sua experiência está alinhada ao que este papel precisará fazer nessas diferentes dimensões. E quanto maior for esse alinhamento, maiores são as chances de o entrevistador ficar com uma percepção muito positiva do seu perfil. Um ponto que é muito importante de você ter em mente é que cada vaga é diferente. E isso pode parecer super óbvio, mas uma consequência disso é que o como você se comporta, como você apresenta a sua experiência em uma entrevista para uma oportunidade, tem que ser diferente de como você faz isso para uma outra oportunidade, se elas forem distintas. É importante que tenha esse grau de personalização de como você apresenta a você mesmo e a sua experiência, dependendo de qual é a vaga para a qual você está participando. E como você pode saber o que possivelmente está sendo buscado para uma vaga, para que você consiga personalizar a sua forma de conversar ali durante a entrevista? Tem 3 formas que eu diria que são as mais simples e que para a maioria das posições tende a já ajudar de alguma forma. A primeira é você procurar por alguma publicação sobre essa vaga, seja, por exemplo, num site da empresa ou, por exemplo, no LinkedIn. Você tende a já conseguir encontrar ali uma descrição sobre os principais tipos de responsabilidades e atividades envolvidas no papel, também os requisitos, as características que são buscadas para um perfil ideal para essa posição. E podem ter descrições mais completas, outras menos completas, podem ter algumas mais claras, outras um pouco menos, e pode até parecer que tem algumas descrições que são muito exigentes. Nesses casos, vale você avaliar se é possível ainda assim você aplicar para a posição, mesmo que você não cumpra todos os critérios, pode ser que você tenha um alinhamento muito bacana para a vaga. Então, se você perceber que pode ter um alinhamento, na dúvida, vale aplicar para a posição. Então, essa é uma forma que já mostra ali para você algumas possíveis dicas sobre o que o entrevistador prestará atenção durante a conversa. Uma segunda forma é você identificar se tem alguma pessoa que você conhece, que trabalha nessa empresa onde a vaga para a qual você está aplicando está, ou se você conhece alguma pessoa que conhece alguém que está na empresa e que pode ali fazer uma ponte para você poder bater um papo. E a ideia não é você ter nenhuma informação privilegiada que te ajude no processo seletivo, mas sim de você poder conhecer um pouco mais sobre a empresa, conhecer às vezes um pouquinho mais sobre a área, sobre o contexto dentro do qual essa posição está inserida, porque esse entendimento um pouquinho maior pode te ajudar a ir mais bem preparado para a entrevista. E do seu lado pode mostrar também uma proatividade, ter buscado de uma forma criativa
conseguir mais informações ali sobre a oportunidade. Uma terceira forma, e que talvez seja a mais comum de todas, é partir de um entendimento do senso comum sobre o que essa posição pode envolver. Vamos supor que você está aplicando para uma vaga de gerente na empresa X. Você pode não saber exatamente qual que é o papel de um gerente na empresa X e na área da qual essa posição está inserida. Mas você pode pensar assim, em linhas gerais, o que tende a ser um trabalho de um gerente? O que ele pode envolver? Algumas dimensões possíveis. Gestão de pessoas, gestão de riscos de todas as atividades que são feitas, tem toda a parte da gestão das atividades. Então, por exemplo, a pessoa X do time vai fazer a atividade ABC, a pessoa Y vai fazer as atividades D, E e F. Então, o gestor normalmente tem esse papel de gerenciar ali as atividades que são feitas pelo time como um todo. Uma outra responsabilidade que muitas vezes um gerente tem pode ser a parte de gerenciar as relações com clientes internos ou externos, com outras áreas da empresa. Então, esses são alguns exemplos de possíveis dimensões do que é o trabalho do gerente nessa vaga para a qual você está aplicando. Pode ser que algumas dessas dimensões não estejam contidas? Pode ser. Por exemplo, existem vagas de gerente que às vezes não envolvem gestão de pessoas. Mas se você já se precavém, você já se prepara pensando em tudo que pode estar envolvido e de que forma que você pode personalizar ali a sua apresentação sobre a sua trajetória e também como que você pode responder a eventuais perguntas do entrevistador, valorizando a sua experiência para o que pode estar sendo buscado, maiores as suas chances de sucesso. Um outro exemplo, vamos supor que uma pessoa está aplicando para uma vaga de cientista de dados. Pode ser que não seja 100% claro o que é exatamente um cientista de dados, ainda mais nessa empresa. Mas você pode procurar na internet, em linhas gerais, o que é o trabalho de um cientista de dados, quais são as principais características que normalmente precisa ter, que tipo de conhecimentos que podem estar envolvidos. E por mais que a definição de cientista de dados possa mudar de uma empresa para outra, esse entendimento em linhas gerais já pode ser para você uma direção, é uma pista. É melhor este conhecimento prévio do que você não ter nenhuma pista, nenhuma ideia sobre o que pode estar sendo buscado. Então, tente reunir informações dessas diferentes fontes, ou se houver alguma outra também que você consiga pensar criativamente, para que você possa já se preparar para a entrevista. E em linhas gerais, quando eu digo preparar, qual que é a ideia? É você pensar na melhor forma de você se apresentar na entrevista, porque muito provavelmente isso vai ser uma pergunta que você vai receber, para contar ali um pouquinho mais sobre a sua experiência até então. E também, caso o entrevistador te faça algumas perguntas, ou de que forma que você pode mostrar a sua experiência também sobre essas dimensões que tendem a ser importantes para o papel. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, que ele possa também ser útil para você, te ajudar em preparação para próximas conversas de emprego. Te pediria, para caso você tenha gostado, deixar o curtir e também compartilhar com outras pessoas para quem você acredite que esse conteúdo possa ser interessante. E se você tiver também qualquer sugestão, ideia, comentário sobre algum ponto que eu citei nesse vídeo que poderia entrar mais em detalhes, dar mais exemplo, ou algum outro tema que eu poderia também explorar em vídeos futuros, seria muito bacana poder ouvir as suas ideias. Então, por favor, fique à vontade também para compartilhar. E em próximos vídeos eu vou compartilhar também outros materiais que podem te ajudar em recrutamento. Então fica ligado. Um abraço!